pessoal, estamos retornando ao terceiro vídeo. Então, dando continuidade, nós estávamos analisando um artigo que fala a respeito da importância da geometria nos anos iniciais. Então, naquele mesmo capítulo, eles ainda tratam a respeito do seguinte: para melhorar o aproveitamento da geometria nos anos iniciais, tanto no caráter utilitário quanto formativo, é preciso, segundo Fonseca e outros 2001, planejar metodologias que orientem e colaborem com o professor em sua prática pedagógica. Percebam que a todo momento o artigo está falando a respeito da prática pedagógica do professor. Ele está dizendo que ele precisa planejar suas metodologias. É algo, percebam que é um movimento cíclico, que a gente vai e volta sempre na mesma situação. A gente precisa planejar a aula de matemática, a gente precisa planejar a nossa prática docente. Se a gente não planejar, se a gente não tiver a noção daquele conhecimento específico que a gente precisa trabalhar em sala de aula, não vai ter o planejamento. Em específico, a geometria. Ela precisa perpassar durante todo o processo letivo, durante todo o ano letivo. A geometria não é só para ser trabalhada no quarto bimestre ou um pedacinho dela. Ela precisa ser trabalhada no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre. Ela precisa ser desenvolvida de acordo com a necessidade das habilidades requeridas nos documentos oficiais e que colaborem com o professor em sua prática pedagógica. O planejamento ele está aí para colaborar com o professor. O planejamento ele não está como um documento a mais que vai dar trabalho para ele. É para planejar, é para tornar a nossa vida mais fácil, é para fazer com que a gente consiga observar as nossas necessidades de tal forma que a gente reflita em relação àquilo que não foi possível, que não foi tão prazeroso, que não foi tão vantajoso, que não foi tão bom em sala de aula. Continuando ainda nesse parágrafo, ele diz o seguinte: o modelo VAM do desenvolvimento do pensamento geométrico é uma metodologia que, embora já tenha sido explorada mundialmente, é pouco conhecida pelos professores que ensinam geometria no Brasil. Esse modelo tem como característica principal o uso de materiais manipuláveis. Por segundo Veloso e Ponte, 1999, permite o trabalho investigativo e de experimentação. Olha que interessante, pessoal. A todo momento nós estamos nos referindo aos materiais manipuláveis. Dentro da matemática e da geometria é muito importante fazer uso dessas ferramentas. Se essas ferramentas não forem usadas, não adianta vocês chegarem de uma forma técnica, matematizada, dentro da sala de aula dos anos iniciais para se trabalhar matemática, porque a gente não vai conseguir. O aluno precisa construir a matemática, o aluno precisa construir a geometria, ele precisa fazer com que essas imagens, com que essas figuras nasçam das mãos deles. Por isso da necessidade desses materiais manipuláveis, por isso da necessidade de colocar o aluno, popularmente dizendo, para trabalhar no sentido de ser o protagonista do conhecimento. Mas a gente precisa dar chances para isso. E nós, em sala de aula, vamos fazer o quê? Mediar a situação. Nós vamos fazer uso das crenças, dos valores, dos conhecimentos que os alunos nos trazem, para que de forma de uma forma integrada, que eles consigam fazer de forma contextualizada, esses conhecimentos sejam multiplicados na escola, de que eles consigam aprimorar tudo isso, de que eles consigam mostrar para os seus colegas, de que seus colegas consigam aprender com eles, e de que o professor consiga perceber tudo isso para refletir. Mas o professor precisa o quê? Saber a geometria. O professor, se ele vai trabalhar reta, semi-reta, segmento de reta, se é paralela, se é concorrente, qual é a característica de retas paralelas, qual é a característica de retas concorrentes, o professor precisa saber muito bem a respeito desse assunto, para ele perceber aquilo que o aluno está querendo mostrar para ele perceber como ele vai aprimorar a sua prática, tá bom? E olha que interessante, eu encontrei um parágrafo aqui, na verdade eu marquei, que é na página 60, logo, na verdade na página 60 tem o término do parágrafo da página anterior e já é teoricamente o primeiro parágrafo, né? Eles colocam o seguinte, os autores: muitos professores não têm a clareza sobre o que ensinar de geometria nas séries iniciais, no caso, nos anos iniciais, nem quais instrumentos e ou estratégias que melhor irão lhes servir.
que o professor precisa saber do, do que ensinar em sala de aula? Gente, os documentos oficiais estão aí, eles são públicos e oficiais para todos consultarem. Então ele precisa olhar parâmetro curricular nacional, base nacional comum curricular, livros didáticos, diretrizes curriculares, os currículos oficiais de prefeituras, de estado. Por exemplo, falando em esfera estadual, nós temos o currículo oficial, nós temos as habilidades dos anos iniciais, nós temos um material riquíssimo, né? Uma política pública, duas políticas públicas muito utilizadas nos anos iniciais, na esfera pública estadual de São Paulo, e que é um material referência que todos nós precisamos ter em mãos. Então, não sabe o que ensinar, não sabe por onde começar, consulte documentos. Os documentos oficiais estão aí. Eles continuam o parágrafo da seguinte forma: dessa forma, seria importante confrontar o que é proposto pelos livros didáticos, as orientações dos parâmetros curriculares nacionais e as orientações que norteiam a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, com os conteúdos e as experiências que estão sendo trabalhados em sala de aula. Aí eles colocam uma citação direta longa. Muitas vezes os professores ignoram as propostas curriculares oficiais e suas práticas pedagógicas. Em geral, não se identifica com os conteúdos e orientações metodológicas de tais propostos. Isso não ocorre porque tais professores estejam em desacordo com elas, mas porque não tiveram a oportunidade de analisá-las ou sequer conhecê-las. Então, percebam a necessidade, né? A gente não tem que trabalhar aquilo que a gente quer, a gente tem que trabalhar a necessidade que faz parte naquele momento. E se de repente é colocado que precisa ser trabalhadas determinadas habilidades da geometria no primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, essas habilidades não foram colocadas aleatoriamente ali. Elas foram colocadas porque elas foram pensadas. Quem construiu essas políticas públicas sabem que por trás de tudo isso tem o quê? Conhecimentos da psicologia, tem conhecimentos específicos das necessidades, o processo cognitivo do aluno, tem Piaget, tem Vygotsky, tem políticas públicas, tem muita coisa por trás da construção de um documento oficial. Não é à toa que de repente foi colocada aquela habilidade no quinto ano. Ela foi colocada porque cognitivamente, pensando e dizendo, aquela criança pode aprender aquilo sim. Aquela criança pode desenvolver aquilo. Aquelas crianças podem interagir com aquele documento. Se foi colocado, por exemplo, como diz na LDB, né, a obrigatoriedade da criança estar com 4 anos na escola, um estudo feito da obrigatoriedade da criança estar com 4 anos na escola, a gente ouve muitas coisas contra, muitas coisas a favor, mas tem um estudo, tem uma necessidade. É comprovado de que com 4 anos a criança já pode trabalhar com determinada situação, que desenvolve determinada habilidade. É também estudado e com muita explicação e com muito embasamento teórico o porquê que determinada habilidade foi colocada naquele conteúdo para aquele ano e série. Tá bom? Então a gente precisa estudar os documentos, a gente precisa ter conhecimento da geometria para fazer uso desses materiais e não simplesmente a gente trabalhar determinadas necessidades ou aquelas que nos prevalecem.